Depois dos elementos pré-textuais, aparecem os elementos textuais, que correspondem basicamente à introdução, que todos os trabalhos vão ter, ao desenvolvimento, que correspondem às partes internas, e aí essas partes internas vão depender do tipo de trabalho, como eu já falei em outras aulas, e depois vem a conclusão. Neste caso aqui, o trabalho, essa parte, ela vai seguir uma formatação que eu vou apresentar aqui logo em seguida para vocês. E depois dos elementos textuais, ou seja, depois da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, vem as referências bibliográficas, e eu já expliquei para vocês a formatação das referências bibliográficas na aula anterior, então aqui eu não vou voltar a esse assunto, quer dizer, como fazer as referências já está explicado. Qualquer dúvida, deem uma olhada naquela aula novamente. Vamos entrar agora na parte da formatação do texto, a formatação gráfica mesmo. Então a primeira coisa é que o trabalho ele sempre precisa ser apresentado em formato A4. Então não utilizem outro tipo de folha, a não ser, lógico, né, que a instituição de vocês exija outro tipo de folha, mas o formato padrão definido pela ABNT é o formato A4. O papel pode ser reciclado ou pode ser papel normal, papel branco, e o trabalho deve ser apresentado sempre com tinta preta ou na cor preta. A única exceção a isso é no caso de figuras, por exemplo, de imagens. Então aí, é lógico, permite-se que sejam impressas essas imagens em formato colorido, mas o texto em si sempre deve vir em cor preta. Isso parece muito óbvio, mas eu já avaliei inúmeros trabalhos que vinham impressos, por exemplo, em azul. E aí o aluno dizia, professor, desculpa, mas acabou a tinta preta, então imprimi colorido. Quer dizer, não cometam esse erro, não passem por isso, imprimam sempre em tinta preta. Uma outra coisa a destacar é que a ABNT exige que os elementos pré-textuais sejam impressos apenas no anverso da folha, ou seja, apenas na frente, não imprimir frente e verso. Agora, a própria ABNT recomenda que os elementos textuais e pós-textuais, ou seja, da introdução do seu trabalho em diante, a ABNT recomenda que seja feita impressão frente e verso. Agora, isso é só uma recomendação. Se você não quiser fazer assim, não tem problema nenhum. Você pode imprimir o seu trabalho inteiro apenas na parte da frente, deixando o verso das folhas em branco. Fica a seu critério. A única coisa, então, que não pode realmente ser frente e verso são os elementos pré-textuais. Esses aí devem vir, então, só na frente, né? Na parte da frente da folha, nunca no verso. No que diz respeito às margens, também é muito simples. Todo o trabalho, desde os elementos pré-textuais quanto os elementos textuais e pós-textuais, todo o trabalho tem essas margens que vocês estão vendo aí. 3 centímetros em cima, 3 centímetros do lado esquerdo, 2 centímetros no lado direito e 2 centímetros na margem inferior. Então esse é o formato padrão, 3, 3, 2, 2, quer dizer, 3 em cima e do lado esquerdo, 2 no lado direito e 2 na margem inferior. Isso é fácil de configurar. Entrem lá no Word, né, no menu Arquivo, se for o Word, no caso que vocês estiverem utilizando, tem lá a configuração da página, então vocês vão lá e alterem essa configuração, coloquem a margem desse jeito, né, no layout da página, para que então as margens fiquem corretas desde o início do trabalho. E, repito, essas margens valem para todo o trabalho. Então na capa, por exemplo, fica estranho eventualmente ali o visual, porque você vai ver quando você olha para a folha que o seu título, por exemplo, se ele estiver centralizado, ele vai estar um pouquinho para a direita, mas na verdade não é que ele está para a direita, é porque a margem esquerda é maior do que a margem direita, então dá essa impressão. Mas façam desse jeito, não coloquem margens iguais. Já vi também trabalhos em que era tudo 2 ou tudo 3, então isso está errado. Como está na regra da ABNT, a margem superior e esquerda é 3, são 3 centímetros, e nas margens inferior e direita são 2 centímetros.